Fala, galera do canal, aqui é o Alex Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre o VRTA11, um fundo de papel. Eu tenho na minha carteira da aposentadoria. E é um fundo bem interessante, né? Com garantias robustas. Possui mais de 55 ativos. Ele tem duas inadimplências, mas não passa de 1% da sua carteira. Por isso a importância da diversificação, né? O ativo que tem a sua maior relevância na sua carteira é de 4,27%. O fundo está cotado a R$ 80,94. Entregou um yield de 12 meses de 12,54%. P sobre VP de 0,93, quer dizer que está 7% abaixo do valor patrimonial. Liquidez diária de mais de R$ 1 milhão. Bem tranquilo de comprar e vender cotas desse fundo. Variação de 12 meses de 4,64%. Yield no mês de 1,05%. O indexador dos CRIs, a maioria é o IPCA, ele sente muito quando a inflação alta. Quando tem inflação alta, ele distribui bem, né? Aí quando a inflação cai ou é negativa, ele dá uma recuada aqui, né? Na distribuição. E a última distribuição aqui foi de 85 centavos. Relatório gerencial de março de 2025. O prazo de duração é indeterminado. Taxa de administração de 1% ao ano. Ele tem ele quer sempre, o fundo quer sempre superar o IPCA mais 6% ao ano. E o gestor é a Fator Administração de Recursos. O fundo vendeu 2 fundos imobiliários. E eles venderam no prejuízo. A gente vai dar uma olhada na DRE. Tem duas inadimplências. Um aqui do CRI BR Distribuidora, que não honrou o pagamento previsto. E a previsão é de não pagamento nos próximos meses. Frente ao tal ocorrido, foi marcado 100% de PDD para esse CRI. PDD é previsão para devedores duvidosos. Então eles criam uma reserva financeira para, se caso houver calote, ele suprir esse calote. E a outra inadimplência é da Cerâmica Fagnani Limitada, que não realizou o pagamento das amortizações nos meses de fevereiro e março, mas estão pagando apenas os valores referentes aos juros da operação. 99% dos CRIs do fundo estão adimplentes. Então, essas duas inadimplências representam 1% dos ativos. O último CRI adquirido foi o CRI Sums. Foi adquirido 40 milhões a taxa de IPCA mais 11,50% ao ano. Uma ótima taxa. Pelo prazo de 4,2 anos. De condomínios de casas de alto padrão. E para quem não sabe o que serve essas garantias, né, dos CRIs, no caso de não pagamento das parcelas, o fundo pode executar essas garantias, pegar para si essas garantias. E no caso aqui, a alienação fiduciária, o imóvel ele entra como garantia. Alienação fiduciária de cotas, as cotas são transferidas para o credor fiduciário como garantia do cumprimento das obrigações. Cessão fiduciária é a garantia em que o devedor transfere a propriedade de um bem. No exemplo aqui desse CRI, é os créditos que eles têm a receber. E na DRE, o fundo teve um resultado por cota de 79 centavos e distribuiu 85 centavos. Então ele usou a reserva de lucro acumulada. Mesmo assim, ainda o fundo tem uma reserva de lucro acumulada não distribuída de 58 centavos.
O resultado não recorrente foi de 6.334. A gente pode dar uma olhada aqui, ó, do não recorrente, do CRI, ele foi positivo. Mas na venda de fundo imobiliário, ele levou um prejuízo aqui, ó, de 183.325. O fundo foca mais em construção civil, depois alimentos e FIIs de papel. E ainda bem aqui que não tem multipropriedade, que são resort, essas coisas assim, que está dando problema em outros fundos imobiliários. O CRIs está indexado em IPCA. E tipo de ativos, 88% em CRIs, tem 2% em caixa e 10% de fundos imobiliários. Dando uma olhada na cotação desse fundo, no dia 13 de maio de 2025 está em R$ 80,94. Que fica aqui, ó, R$ 81. E a carteira de CRI fica em IPCA mais 13,02% ao ano. Uma bela taxa aqui, né? 55 CRIs. A maioria aqui, ó, IPCA, com as taxas boas aqui, 9,5, 11,5. E ele representa pouco da carteira de ativos aqui, né? 4,27. Então ele é bem pulverizado. Para quem não sabe o que é o LTV, essas porcentagens aqui, ó, significa o quanto você emprestou referente às suas garantias. Então aqui, ó, o fundo emprestou 83,5% referente à sua garantia. Um exemplo, se a garantia vale um imóvel, a garantia de um imóvel equivale a R$ 100.000, o fundo está emprestando 83.500. E no LTV, quanto menor, mais seguro. Como devedores temos aqui a Gafisa, também temos aqui a Unimed, temos também aqui o Macro, que é do Fundo Imobiliário HGRU, Grupo Pão de Açúcar, que é do Fundo Imobiliário TRX, o Pague Menos, que é Farmácia, Grupo Mateus. Então são ótimos credores aqui, né? Devedores que temos aqui na lista. Temos também 9 fundos imobiliários e todas de papel. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, eles adquiriram já faz um bom tempo, né? O mais recente é esse aqui de 2025. E o preço de aquisição tá bem alto, né? RBRR 99,30, R$ 99,30. Esse RVBI até que adquiriu bem aqui. Mas olha o VGHF, R$ 10,27. O RBRY também, ó, R$ 101,11. E é isso que eu queria conversar com vocês, galera. Um ponto de atenção aqui que eu acho, né? Com essa taxa Selic alta, a dificuldade dos devedores em pagar parcelas, porque tem umas taxas aqui, ó, de IPCA mais 11, IPCA mais 12, né? Pode ser que se essa taxa permanecer muito alta e a inflação também, pode ser que comece a pipocar algumas mais aí inadimplências aqui nessa carteira. A gente tem que ficar de olho. Mas se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!